Fala galera, Padrão Ouro, beleza? Bruno Pires com vocês aqui, voltamos com mais um vídeo, mais um episódio da série das doenças endócrinas. E hoje vamos para um outro extremo, vamos falar sobre hipertireoidismo. Então, se você gosta desse projeto aqui, gosta dessa série, curte o vídeo, se inscreve, dá um like, compartilha. Se quiser falar comigo, o melhor caminho é o Instagram, @drperesbru. Então, chega de enrolação, let's bora pro vídeo, chama que vem. Bom, hoje o tema é o hipertireoidismo, certo? Mas eu queria deixar claro para vocês aqui o seguinte, existe um processo chamado tireotoxicose e existe o hipertireoidismo, mas eles podem estar associados. Bom, que negócio é esse? Olha só, primeiramente, tireotoxicose significa maiores níveis, maior presença de hormônio tireoidiano no indivíduo, ou seja, níveis de T4 e T3, consequentemente, elevados acima do normal. Ué, mas isso não é hipertireoidismo? Pois é, não. O hipertireoidismo, ele se caracteriza pelos maiores níveis de T4 e T3 devido à maior produção hormonal da glândula tireoidiana. Então, isso é um hipertireoidismo, maiores níveis de produção dos hormônios tireoidianos provocando uma tireotoxicose. Agora, existem casos que a gente pode encontrar um paciente, por exemplo, tomando hormônio tireoidiano para emagrecer. Isso acontece. Que isso, Bruno? Isso acontece? Acontece. A galera hoje em dia está no desespero. Então, o cara pode estar tomando hormônio tireoidiano para emagrecer. Não recomendo que vocês façam isso, tá? Mas vocês podem encontrar paciente fazendo esse tipo de atitude, mas não necessariamente ele tem maior produção pela própria glândula. Então você vai estar diante de uma tireotoxicose, mas que não está acontecendo um hipertireoidismo. Certo? Ficou claro? Beleza. Bom, mas em relação à tireotoxicose, né, de modo geral, quais são as maiores causas? Né? A gente tem, como eu comentei com vocês aqui, a tireotoxicose factícia, que é quando a pessoa está ingerindo grande quantidade de hormônio tireoidiano, por exemplo, para emagrecer. E passando para os casos de hipertireoidismo em si, a gente tem as duas maiores causas que você vai encontrar aí no mundo. E quais são as duas maiores causas que você vai encontrar no mundo de hipertireoidismo que levam posteriormente a uma tireotoxicose? A gente tem o adenoma tóxico, também chamado doença de Plummer, que significa a presença de um nódulo tireoidiano autônomo que segue a sua vontade própria, fazendo uma produção excessiva de T4. Então, um nódulo produtor de hormônio tireoidiano de T4, doença de Plummer ou adenoma tóxico. Mas a maior causa mundial faz parte daquele espectro da doença autoimune tireoidiana, que nós já conhecemos a tireoidite Hashimoto, que leva ao hipotireoidismo, mas hoje a gente vai falar da doença de Graves, que leva a um hipertireoidismo. Então, são os dois espectros extremos da doença autoimune tireoidiana. Como é que acontece essa doença? Né? A doença de Graves, ela acontece, primeiro que é uma doença sistêmica, ela não acomete só a glândula tireoidiana. Existe a presença de um anticorpo que, ao invés de atacar a tireoide e destruir a glândula, como acontece em Hashimoto, ele é um anticorpo que se liga ao receptor do hormônio TSH e ativa esse receptor. Ou seja, é o anticorpo que está agindo como se fosse o hormônio tireoestimulante. E qual é a consequência disso? A consequência disso é justamente uma proliferação excessiva da tireoide, levando a um bócio. Ela vai aumentar o seu tamanho, certo? E, obviamente, ela vai passar a produzir maior quantidade de hormônios tireoidianos, que vai levar à tireotoxicose. Então, doença de Graves, ela acontece por um anticorpo que estimula a tireoide. Mas esse anticorpo ele também age, olha só que interessante, nos fibroblastos, que são células que estão presentes no tecido conjuntivo da órbita. Ué, então também tem algum acometimento ocular
tem a chamada exoftalmia ou orbitopatia de Graves. Vocês devem ter visto fotos ou casos assim que a pessoa fica com o olho para fora, um olhar de assustado, um olho, né, mais esbugalhado, como conhece o povão chama, tá com o olho esbugalhado. Pois é, exoftalmia ou orbitopatia de Graves. Vamos lá. Então, primeiramente, vamos falar sobre a tireoide. O que acontece, né? Bom, a gente vai ter uma excessiva produção de hormônio tireoidiano que vai levar aos sinais e sintomas de tireotoxicose. Quais são eles, né? Nós temos tremor de extremidade, tremor fino, taquicardia, coração acelerado, pressão arterial divergente, ou seja, sistólica, sobe muito e a diastólica desce. Então a pessoa vai ter, por exemplo, uma pressão de 160 por 60. A pessoa fica mais ansiosa, a pessoa fica com a pele quente e úmida devido à termogênese e sudorese, produção excessiva de calor. A pessoa fica intolerante ao calor. O que mais? Mais dificuldade para dormir. Por incrível que pareça, isso pode levar à fadiga. Então é tanta energia, tanto calor produzido, tanta energia gasta que a pessoa se sente mais cansada. Ela tem irritabilidade, dificuldade de concentração e, obviamente, palpitações, o coração passa a bater mais rápido, a pessoa passa a sentir o coração batendo. E outra coisa interessante também em relação ao hábito intestinal. No hipotireoidismo, o intestino tende a ficar mais constipado, dá uma travada. No hipertireoidismo, a pessoa tende a ficar com o intestino mais solto, tende a provocar diarreia. A pessoa tende a ter mais fome e pode acabar comendo mais. Então, muitas vezes, a pessoa tem hipertireoidismo e não perde peso. Por quê? Ela sente mais fome, come mais e acaba mantendo peso. Mas, eventualmente, ela pode perder peso sim. Outra coisa importante em relação agora à parte ocular. A exoftalmia, além de provocar, né, uma protrusão dos olhos para fora, ela pode provocar edema da esclera, né, edema de pálpebra. O que mais? Ela pode provocar hiperemia conjuntival, o olho fica avermelhado. A pessoa pode passar a não conseguir mais fechar, né, o olho. E aí isso provoca irritação, sensação de coceira, diarreia. E em casos mais extremos, e aí você até requer cirurgia no tratamento, isso pode ocasionar o estrabismo, a diplopia. A pessoa passa a ver ali embaçado e aí provoca acometimento visual, é um quadro mais sério. Bom, como é que você trata o hipertireoidismo? Primeiramente, você pode tratar a parte ocular com corticoides, né? Corticoide, selênio e, em casos mais graves, com cirurgia. Mas o foco da doença é você controlar a produção excessiva de hormônio tireoidiano. Como que se faz isso? Alguns medicamentos inibem a produção do hormônio tireoidiano, como o propiltiuracil e o metimazol, conhecido aí como tapazol. Mas muitas vezes acaba que você tem que partir para a cirurgia. Quando a glândula tireoide cresce muito, né, gera um bócio, né, difuso, grande, a pessoa pode passar a ter sintomas compressivos. Então ela pode ter dificuldade para engolir, ela pode ter falta de ar, ela pode ficar rouca devido à compressão de nervos que tem a ver com a fonação. E aí você começa a indicar aí, começa a pensar em indicar a cirurgia tireoidiana. Mas olha só que interessante. Poxa, Bruno, então se a pessoa fizer uma cirurgia tireoidiana e arrancar a tireoide toda, ela vai passar a ter um hipotireoidismo, certo? Exatamente. Então, muitas vezes, o tratamento do hipertireoidismo da doença de Graves pode ocasionar um hipotireoidismo consequente. E aí, vai ter que passar a repor o hormônio tireoidiano. Beleza? Bom, então, espero que tenham gostado. Se você gostou, curte o vídeo aí, se inscreve, compartilha, dá um like. Se quiser falar comigo, vai no Instagram lá, que é o melhor caminho, @drperesbru. E vejo vocês nos plantões por aí e nos próximos vídeos também. Até lá, tchau!